E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos, canal Minha Vida Nada Fácil, e voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Roda o VT. E no vídeo de hoje a gente vai comentar notícias da última semana ou do mês de fevereiro, como que vocês queiram dizer aqui. E eu vou comentar um pouquinho dessas notícias sobre o governo do Jair Messias Bolsonaro. E isso vai ser recorrente durante todo esse mandato desse nosso novo presidente. Então vem comigo. A primeira notícia é do site O Globo, que diz a seguinte manchete. Eu vou deixar aqui para vocês a fotinha bonitinha da manchete. Damares Alves discursa nessa segunda-feira no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Segunda-feira é dia 25/2/2019, no mesmo dia que esse vídeo está indo ao ar. Então vamos lá ler aqui o que as pessoas estão falando sobre esse discurso, né? Da nossa ministra dos Direitos da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A estreia internacional da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que discursa nessa segunda-feira, 25/2/2019, no Conselho de Direitos Humanos das Organizações Nações Unidas, a ONU, ocorrerá na véspera do assassinato, ainda sem respostas, de Marielle Franco. Completaram um ano após a tragédia de Brumadinho e em meio a declarações polêmicas da ministra que envolvem os direitos humanos. Esses são alguns temas sobre os quais o Brasil poderá ser cobrado, apontam as organizações não governamentais que participarão da sessão em Genebra. Só por aí eu tenho medo. Só para começar, dessa senhora estar discursando em nome do Brasil, né? Lá em Genebra, na Suíça. Então, tenho medo. Por favor, que ela pegue alguma doença ou pegue o atestado que o presidente, o chefe dela, chefe de estado dela, que paga as contas dela também, que assina o cheque dela lá, né? Que ela falte, né? Seria bem menos vergonhoso do que ela abrir a boquinha dela. A posição do Brasil sobre a renovação de uma relatoria para fiscalizar a situação dos direitos humanos no Irã é outro foco de atenção internacional. Houve uma oscilação ao longo do tempo. Após votos favoráveis desde 2011, em 2015 o país absteve, ainda no governo Dilma Rousseff, ao sofrer pressões de Teherã, mantendo a mesma posição nos anos seguintes. Sob gestão do ex-presidente Michel Temer, o golpista, o voto do Brasil agora sobre um novo governo é uma incógnita, né? Para a candidatura em 2020 uma cadeira da ONU, que eles dizem, né? Durante a campanha, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que, caso eleito, o país deixaria o Conselho de Direitos Humanos da ONU, apontando por ele como local de comunistas. Os Estados Unidos de Donald Trump se retiraram em meados do ano passado. A ida de Damares, no entanto, sinaliza que a ameaça do presidente não deve se concretizar. O mandato do Brasil termina no fim deste ano e a candidatura já foi lançada. Se a ministra não retirar o pleito, o país vai buscar nas eleições de 2020 permanecer com assento no Conselho, que é parte do corpo de apoio à Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Apesar do protagonismo reconhecido na esfera internacional em relação à promoção dos direitos humanos, o Brasil tem sido cobrado sistematicamente por situações que persistem. A segurança dos defensores dos direitos humanos é um dos temas que devem reaparecer nessa sessão, com força na figura de Marielle, segundo Darcy Frigo, coordenador da ONG Terra de Direitos e ex-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Fica evidente que a morte de Marielle, talvez o caso com maior repercussão internacional já visto, não conseguiu mudar o quadro de ameaças e atentados a defensores dos direitos humanos. Agora temos o deputado Jean Willis, que eu também já fiz um vídeo aqui sobre a saída dele do Brasil, que você pode clicar aqui e assistir, que deixa o mandato por ter a vida em risco. Enquanto isso, ameaças e mortes continuam acontecendo nos rincões entre os defensores anônimos, afirma Frigo. O pacote
de combate à violência enviado ao Congresso pelo governo Bolsonaro também ocupará os painéis que as ONGs farão. Deve reavivar problemas antigos pelos quais o Brasil é cobrado na esfera internacional, como a letalidade policial, inúmeras reprimendas já foram dirigidas pela ONU ao governo brasileiro sobre execuções sumárias cometidas por agentes do Estado e tortura. A criação de circunstâncias para enquadrar a morte por legítima de defesa no pacote do ministro da Justiça, Sérgio Moro, é um dos pontos criticados do projeto, que por outro lado foi recebido no Brasil com algum otimismo, porque incrementa a investigação e aumenta a eficácia na aplicação de penas. Lembrando que só no mês de janeiro, mais de 160 pessoas foram mortas no estado do Rio de Janeiro, porque estão atirando, snipers, né, que falam, atiradores de elite, estão atirando e matando as pessoas. Há relatos em toda a internet, então se você estiver aí vendo isso, procure. Há relatos de moradores nas favelas que estão sendo alvejados pelos helicópteros, pessoas andando na rua, pessoas em casa. Eles estão sofrendo uma verdadeira guerra civil dentro das favelas no estado do Rio de Janeiro, gente. Nós precisamos de ajuda, né? As ONGs participam ativamente da sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em reuniões oficiais e eventos paralelos, que vão de segunda até 22 de março. Nos 3 primeiros dias destinados aos discursos dos representantes dos chefes de Estado, os ativistas podem ficar no plenário, mas não têm direito a falar. Nos demais, as organizações têm o status consultivo na ONU, podem fazer discursos. Alguns pontos sensíveis aqui dessa visita, desse discurso da Damares. Mônica Benício, a companheira de Marielle Franco, e Avanilson Carajá, indígena ativista, deve integrar a comitiva de entidades neste ano. Camila Sano, coordenadora do programa de Conectas Direitos Humanos, uma das ONGs que também participam da sessão da ONU, considera importante que o governo brasileiro, sob a atual gestão, mantém a tradição de se reunir com a sociedade civil, embora não tenha havido uma confirmação de agenda da Damares nesse sentido. Então, seria mais ou menos, eu entendi aqui, que essa sociedade civil, né, que vai ser com a Mônica Benício, o Avanilson Carajá, né, e a Camila Sano, elas têm que se juntar antes com o enviado de Estado do Brasil, que hoje é a Damares, para conversar, debater alguns assuntos. Então eu creio que isso não vai ter, né? Daí que fala, é um governo que tem demonstrado resistência ao diálogo. Isso aí a gente vê, né? Eles não têm diálogo com ninguém, só eles e pronto, acabou. Com a sociedade civil. Será positivo se a ministra em Genebra não fizer uma agenda somente com autoridades da ONU e dos países, mas também com as organizações, seguindo uma boa prática que os outros representantes do Brasil sempre fizeram. Discussões sobre violações contra os povos indígenas e a tragédia do rompimento de uma barragem na cidade mineira de Brumadinho, que matou mais de 176 pessoas e deixou mais de 130 desaparecidos. Segundo o último balanço, são outras pautas esperadas. A preocupação com os atos do governo Bolsonaro na política indígena será um ponto obrigatório, aponta Flávio Machado, integrante do Conselho Indígena Missionário, o CIMI, ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Que ele fala mais sobre isso, né? Aí eles perguntam aqui, a assessoria da Damares foi procurada pelo Globo, mas para falar sobre a ida à ONU, mas não retornaram. Ou seja, né? Eles não estão abertos a falar sobre a ida dela lá e sobre o que ela vai falar e como ela vai reagir. A gente já sabe, né, gente, como que é. Aí, já tem uma nova notícia dela, que é do site Põe na Roda, aqui do canal Põe na Roda também no YouTube, que é: em vídeo, Damares denuncia kit macumba nas escolas que inclui sapo, velas e livro. O diabo é meu amigo. Oh, minha querida, nem livro didático direito tá entregando, né? Vamos ler a notícia. Inventar fake news de kit gay é coisa do passado, não é mesmo? A moda agora é kit macumba. Em mais um vídeo bizarro de suas palestras, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, pastora Damares Alves, aparece fazendo uma denúncia de um suposto kit macumba. Gente, cadê minha vela, meu livro e meu sapo? Cadê
Cadê? Eu quero. Que estaria sendo distribuído nas escolas brasileiras. O material incluiria um kit com velas vermelhas, sapo com a boca aberta para a criança aprender a amarrar a boca do sapo nas escolas, cálice e ainda um livro que a professora leria para as crianças chamado O Diabo, Meu Grande Amigo. O Diabo, Meu Presidente. Não vamos colocar o diabo como presidente, né? Porque o diabo é uma pessoa boa. Bem boa, melhor que esse povo aí que tá no governo, né? Sim, é difícil de acreditar, mas essa senhora fora de si foi nomeada ministra dos Direitos Humanos, pior ainda, de um governo que jurava que suas indicações seriam todas técnicas e nada políticas ou por ideologia. Vê se exatamente ao contrário. Vamos ver o vidinho dela. Que chega nas escolas, pode olhar no site depois com calma, tá chegando um kit com velas vermelhas, sapo com a boca aberta para a criança aprender a amarrar a boca do sapo nas escolas, velas e cálice para fazer sacrifício. Que é isso? Isso aí é confusão espiritual. Olha aqui, irmãos, pais católicos estão ligando no Senado para nós, dizendo que as crianças estão com medo de dormir de noite, porque estão com medo do diabo. Numa sala de aula com 10 crianças, no entanto, 9 crianças são cristãs. E a professora senta no chão com 9 crianças cristãs. E a criança cristã, seja ela católica, seja ela espírita, seja ela evangélica, ela tem medo do diabo. E a professora senta no chão e lê esse livrinho. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. É um desrespeito. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, gente. É desse tipo de discurso que a gente tá com medo. Ela já falou em vídeo que na Holanda os pais masturbam as crianças e os bebezinhos, e que isso virou prática lá no país, né? Então, o que esperar dessa louca chamada Damares Alves, né, manas? Eu não sei. Comente aí o que você acha dessa mulher, que você tá achando do que essa mulher vai falar, né, lá. Porque assim, eu tô abismado. Mas, agora, nós vamos voltar ao caso do filho número 1. É o número 1? Não, o número 1 é o Eduardo, né? O Flávio é o número 2? Não sei. Vamos falar sobre Flávio Bolsonaro e o caso do Queiroz. E também já fiz aqui, você pode clicar aqui do lado para assistir o vídeo sobre ele. Também sobre que ele homenageou milicianos que foram presos acusados de matar a Marielle. Você pode clicar aqui também. Né? E a seguinte manchete é do Estadão. Irmã de milicianos assinava cheques em nome de Flávio Bolsonaro, diz revista. Vamos lá. Valdirene de Oliveira Melga, irmã dos milicianos Alain e Alex Rodrigues de Oliveira, presos na Operação Quarto Elemento do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e do Ministério Público do Rio de Janeiro, assinou cheques de despesas da campanha, em nome do então deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro, do PSL, filho do presidente Jair Bolsonaro, né? Vamos lá. A informação foi publicada em reportagem da revista Isto É. Na edição dessa sexta-feira, dia 22, a reportagem obteve 2 cheques de R$3,5 mil e no outro um valor de R$5 mil, dona de uma empresa de eventos. A Meliga Produções e Eventos Valdenice era uma das pessoas a quem o filho do presidente deu procuração, conforme documento enviado à Justiça Eleitoral. Para cumprir a tarefa, em nota, o senador repudia as acusações que diz que de se tratarem de ilações. Vamos lá ler a notinha dele. Tá, aqui eu acho que continua a leitura. Valdirene é apontada pela Isto É como um dos elos de Flávio Bolsonaro com milícias do Rio de Janeiro, com suposto uso de laranjas, porque nós sabemos que o laranjal do PSL e do governo Bolsonaro tá grande, né? As laranjas estão apodrecendo, meninas e meninos também. Expedientes da campanha para fazer retornar ao partido o dinheiro do fundo partidário. De acordo com a reportagem, um dos cheques assinados por ela, no valor de R$5 mil, é destinado à empresa Alé Soluções Eventos Limitada, que pertence a Alessandra Cristina Ferreira de Oliveira. O pagamento será referente ao serviço de contabilidade das contas de Flávio Bolsonaro. Ocorreu, porém, que a Alessandra era também funcionária do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Estado, com um salário de R$5 mil. Estava vinculada ao escritório da liderança do PSL na Alerj, exercida por Flávio. E na época da campanha eleitoral, exercida a função de primeira tesoureira do partido.
Ainda conforme informações da Isto É, a primeira tesoureira do PSL, ou seja, a pessoa a quem cabia destinar os recursos, fez por meio de sua empresa a contabilidade de 42 campanhas eleitorais do PSL no Rio. Ou seja, cerca de 1 a cada 5 postulantes a um cargo político do PSL carioca deixou sua contabilidade ao serviço da companhia. Ale Soluções, empresa de Alessandra, tesoureira do partido. Assim, a responsável por entregar e distribuir os recursos do partido tinha parte do recurso de volta para as contas de uma empresa de sua responsabilidade. Com preços abaixo da média do mercado, a companhia de Alessandra recebeu cerca de R$55 mil das campanhas. Aqui fala mais sobre a reportagem. Aí vamos ver a nota do Flávio Bolsonaro impressa. A revista Isto É fez uma ilação irresponsável tentando vincular o senador Flávio Bolsonaro com candidaturas irregulares e a milícia carioca, em mais uma das tentativas de denegrir a imagem do senador. Que não precisa mais, né, amigos? Porque já está lá embaixo, já está na lama. Valmeliga é tesoureira geral do PSL. Tinha como determinação legal a obrigação de assinar cheques do partido em conjunto e jamais em nome do atual senador. Os supostos irmãos milicianos apontados pela revista são policiais militares. Em relação aos serviços de prestação de contas eleitorais, não houve qualquer direcionamento do PSL Rio de Janeiro relacionado à escolha dos profissionais de assessoria contábil e jurídica. Todas as prestações de contas foram aprovadas, ratificando a legalidade e a lisura durante o processo eleitoral. O senador repudia as acusações e clama por uma apuração correta, responsável e honesta dos fatos. Aí, nós também temos que explodiu o arsenal do Bebiano contra o governo Bolsonaro, né? Mesmo que tá na mesma notícia. Então, vou encerrar aqui o do querido Flávio. Flávio, não dá mais pra esconder que você é a laranja podre da sua família, né? Quer dizer, uma das laranjas podres. Nós temos você, Carlinhos, Eduardo, seu papis, né? N outras pessoas. Aí aqui na mesma reportagem ele diz: Arsenal de Bebiano contra o governo Bolsonaro. A edição dessa semana da revista também traz uma reportagem sobre o arsenal de possíveis bombas que o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, estaria armazenado. Se você não sabe, soltou muitos áudios aí na internet de uma conversa entre Bolsonaro e Bebiano, aonde Carlos Bolsonaro teria mandado sim o Papis. Pai, se você não mandar embora o Bebiano, você vai ver. Foi lá e mandou embora o Bebiano. Né, Bebiano, que era ministro, gente, da Secretaria-Geral da Presidência, foi mandado embora logo no começo. Tem nem 2 meses no cargo, gente. A reportagem diz que Bebiano e a esposa Renata Beblano guardam em casa toda a documentação da campanha presidencial de Jair Bolsonaro. O ex-ministro era o presidente do partido, o PSL, durante a corrida eleitoral. De acordo com a revista, Bebiano também teria a listagem completa e detalhada dos repasses de recursos do fundo eleitoral para candidaturas do PSL. Bomba! Bomba! Bomba louca! Eu tô louco pra saber de tudo. Como tem aquele meme na internet, né? Pega fogo, Kengal, que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Além disso, o Bebiano teria conhecimento de todos os bastidores do julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, a respeito da acusação de apologia ao estupro movida pela deputada Maria do Rosário, do PT. Bolsonaro poderia ter ficado inelegível se fosse condenado. Olha só. A revista atribui a atuação de Renata Bebiano. O nome dela é Bebiano. Por que aqui tá Blebliano? Bleblano. Eles erraram, né? Então tá. Um dos motivos para o resultado considerado vitorioso no processo. De acordo com a reportagem, ela já havia atuado num escritório onde também trabalha como sócia e advogada, a esposa do ministro do STF, Gilmar Mendes, Guilmar Feitosa Albuquerque Lima Mendes. De acordo com os amigos de Bebiano, ouvidos pela reportagem, o ex-ministro estaria disposto a fazer um cessar-foto de olho na possibilidade de se candidatar à prefeitura do Rio em 2020. Deve ser cessar-fogo, né? Cessar-foto deve ser para ele não contar tudo que ele sabe. Gente, o que nós entendemos sobre toda essa loucura que está acontecendo, né? O que a esquerda falou, o que todo mundo sensato falou no mundo, no Brasil, sobre o eleger Jair Messias Bolsonaro. Não elege esse cara não é o rei, o santo que tá pintado aí, não é. Ele não é, ele enganou
Todo mundo. E tá aí na presidência, fazendo cagada atrás de cagada. Nós temos, que foi protocolada agora a nova presidência. Nós temos N coisas que está sendo julgada hoje contra nós, contra os trabalhadores, contra os pobres, contra os idosos. Então, estamos tudo fodido, graças a vocês, eleitores do Bolsonaro. Graças a Deus, eu não votei nele. Eu vou mandar fazer uma camisa. Eu não votei nele. Então a culpa não é minha, tá? Igual fizeram na época da Dilma lá, a culpa não é minha, eu votei no Aécio antes do impeachment. Pois é, vou fazer desse jeito também, né? Agora vamos para as próximas notícias. Aqui do site Congresso em Foco, que fala sobre Moro. Sobre o Moro. Moro retira a caixa 2 do pacote de anticrimes depois de pressão de políticos. Olha só, não é mesmo, Moro? O ministro da Justiça e Segurança... o ministro da Justiça e Justiça, né? Tá. Sérgio Moro admitiu ter recebido pressão de políticos e por isso ter se sensibilizado com a demanda. E anunciou a separação nesta terça-feira da tipificação do crime de caixa 2 do texto principal de seu pacote anticrime apresentado em 4 de fevereiro e entregue ao Congresso hoje. Moro, que classificou nos Estados Unidos em 2017 a prática eleitoral como pior do que corrupção, agora diz que o crime não tem a mesma gravidade. Pois é, né, gente? Então aqui já começa a contradição desse santo chamado Sérgio Moro, que na verdade é um enganador para todo mundo, né? Ele só queria pegar o cargo de ministro para futuramente entrar como juiz no STF. Olha só que bonito que nós temos aqui, né? Antes, caixa 2 era crime hediondo, agora caixa 2 não. Ele pediu desculpa, eu entendi o lado dele. É literalmente isso, gente. Inicialmente, iríamos apresentar um único projeto. Vieram reclamações, alguns políticos se sentiram incomodados de isso. Crime de caixa 2 ser tratado junto com corrupção e crime organizado. Olha! Mas não é roubo do mesmo jeito? Fomos sensíveis à pressão. Colocamos separado, mas será apresentado junto com o conjunto do pacote. O governo está atendendo reclamações que são razoáveis, declarou o ex-juiz da Operação Lava Jato. Como já havia se tornado público, o Moro está com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para entregar pessoalmente a proposição. Entre os deputados governistas, a ordem é impedir que as discussões sobre o projeto anticrime, principal ação da gestão de Moro, atrapalhem o andamento da reforma da Previdência. Prioridade máxima do governo Jair Bolsonaro. Outra fonte de preocupação do governo é a crise culminada com a demissão anunciada na segunda-feira do ex-ministro Gustavo Bebiano, que eu acabei de falar, né, que foi coordenador da campanha de Bolsonaro e até ontem um dos homens fortes da nova gestão. Questionado sobre o assunto que levou à queda de Bebiano, candidaturas laranjas do PSL, partido do presidente, na eleição de 2018, Moro disse que não se envolveria em casos concretos e reafirmou que a Polícia Federal vai trabalhar com autonomia nas investigações. Existem apurações preliminares. Seria prematuro da minha parte fazer juízo de valor a respeito, desconversou Moro em entrevista concedida ao Palácio do Planalto. Pois é, mas contra o Lula ele dava opinião, né, amiga? É outra coisa, né? Depois do encontro com Maia, Moro foi novamente questionado pela imprensa agora na Câmara sobre a primeira grande crise envolvendo o núcleo do governo. Mas Moro manteve não só a estratégia do silêncio, como a negação do óbvio. Ele disse que não há crise em curso no Palácio do Planalto, embora os reflexos da exoneração de Bebiano ainda estejam em curso no Congresso. Já a convocação do ex-ministro a caminho, por exemplo, para esclarecimentos parlamentares. No mundo real não existe crise nenhuma. Oh, que bonito. Claro, no mundo dele está tudo perfeito. 2 discursos. Aqui ele fala dos 2 discursos que ele deu. Em abril de 2017, durante palestra para estudantes brasileiros na Universidade de Harvard, o então juiz federal Moro disse que as práticas corruptas voltadas para o financiamento de campanhas eleitorais são ainda piores do que desvio de recursos públicos ou privados para enriquecimento ilícito. Caixa 2 nas eleições é trapaça, é um crime contra a democracia. Me causa espécie quando alguns sugerem fazer uma distinção entre a corrupção para fins de enriquecimento ilícito e a corrupção para fins de financiamento ilícito de campanha eleitoral. Para mim, a corrupção para financiamento de campanha é pior
Pior que para o enriquecimento ilícito. Se eu peguei essa propina e coloquei em uma conta na Suíça, isso é um crime. Mas esse dinheiro está lá. Não está mais fazendo mal a ninguém naquele momento. Agora, se eu utilizo para ganhar uma eleição, para trapacear uma eleição, isso para mim é terrível. Discursou o ministro com a ressalva de que não falava de campanhas específicas. Naquela ocasião, Moro declarou ainda justamente que agora relativiza que a tipificação inadequada do Caixa 2 impede a aplicação de penas mais rigorosas, alimentando a impunidade. Mas mesmo na Universidade de Harvard, ele já defendia a punição para a Caixa 2 mais branda do que as que são aplicadas aos crimes de corrupção. Na Lava Jato, conseguimos ter as provas de da corrupção nos casos de enriquecimento ilícito dos ex-diretores da Petrobras, que já foram condenados. Mas muitas vezes a condenação não ocorre por falta de provas, acrescentou o ex-juiz, então favorável à dosimetria defendida pelo Ministério Público Federal para os crimes de Caixa 2, de 2 a 5 anos de reclusão. Ou seja, né? Já que nós estamos no governo, agora a gente para de falar, né? A gente para de dizer que corrupção, que é ladrão e por aí vai, né? Porque não existe isso mais no novo governo. Agora não tem mais isso, entendeu? Você burro que votou no Bolsonaro, tá aí. Tá aí ainda dizendo que é o gado do Bolsonaro. Não, literalmente. Estão dizendo que Bolsonaro é o presidente, que ele não votou em partido político, que nem o PSL, que é o Laranjal, que ele não votou em partido político, votou no Bolsonaro, que não votou no Mourão, que o Mourão tem dado umas notícias aí muito acaloradas, né? Tá fazendo encher os olhinhos de todo mundo, mas a gente sabe que o impeachment vem aí, né, gente? O golpe vem aí, é bom a gente tomar cuidados. Vamos para a próxima notícia? Que é do Ministério da Saúde. Eles tinham dito que dariam um aval para voltar a dar eletrochoques em pessoas com problemas mentais. E a notícia é do site Terra. Aval para eletrochoque será revisto, diz ministro da Saúde. Associações do setor preparam um manifesto contra o documento do governo federal. Brasília. O documento preparado pelo governo que dá sinal verde para a compra do SUS de aparelhos de eletroconvulsoterapia, conhecido como eletrochoque, será revisto. Em meio a críticas, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, eu também já falei sobre ele, porque ele atacou o CAPS. Você pode clicar aqui assistindo, aqui no card e assistir também. Afirmou que o texto preparado pela equipe está em discussão e poderá ter alguns tópicos alterados. A informação diverge do que havia dito ao Estado, a própria pasta anteontem. Essa notícia foi do dia 11 de fevereiro, né? Anteontem, quando informou que o documento estava pronto. Vamos lá. Com 32 páginas, a nota de esclarecimento sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e na Política Nacional sobre Drogas provocou reação de associações do setor. Além do aval para a compra dos aparelhos de eletrochoque, a nota enfatiza o papel das comunidades terapêuticas e prega a abstinência para dependentes de drogas. Hoje, a estratégia considerada mais relevante é a redução de danos. A nota também reforça a possibilidade de internação de crianças em hospitais psiquiátricos. Meu Deus do céu. Diante da notícia, a Associação Brasileira de Saúde Mental e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva avisaram que preparariam manifestos contra o documento do governo, considerado um retrocesso sem precedentes. Na política de saúde mental do país, o texto publicado não é uma nota técnica, mas um documento político que agrada aos hospitais, setores que lucram com manicômios e com a medicação, afirmou Paulo Amarante, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e integrante da Associação Brasileira de Saúde Mental. Para críticos, a política preconizada na nota do Ministério coloca em primeiro plano intervenções autoritárias. Parte-se do pressuposto que o dependente é criminoso, incapaz, disse Amarante. Professor da Universidade Federal de São Paulo, o Dartil Xavier, foi enfático. É como se todas as experiências bem-sucedidas realizadas até o momento fossem deixadas de lado. Venceu o obscurantismo, disse ele. Nesta sexta, o Mandetta procurou um tom conciliador. Disse que o uso de eletrochoque faz parte do arsenal terapêutico e que sua adoção, quando feita de forma humanizada,
e respeitando indicações técnicas, não pode ser descartado. O ministro citou a importância do processo de deshospitalização no país na área da saúde mental. Com a mudança foram fechados vários hospitais de saúde mental, que eram na época chamados de depósitos de pacientes com torturas e maus tratos. O ministro, no entanto, disse que a pasta está preocupada com uma falha na assistência, sobretudo a de dependentes químicos. Em casos graves, pacientes passam por um período de desintoxicação em hospitais gerais, mas completou, depois disso, a assistência no SUS se resume a atendimentos ambulatoriais nos centros de assistência. No caso de pessoas com recursos, disse, a alternativa é recorrer a clínicas de reabilitação. Mas não é essa a alternativa no SUS. Na área de atendimento a dependentes, é como se estivéssemos na época pré-SUS. Pagantes vão para clínicas com psicólogos de plantão e os que não têm condições vão para as ruas, à mercê de uma rota de caridade. O Mandetta disse ter dúvidas sobre as comunidades terapêuticas como métodos empregados na terapia ou o uso da religião. Precisamos debater, o governo não é dono da verdade, não é ditadura da saúde. Vamos ter de conversar com pesquisadores, com sociedades de especialistas para saber as alternativas. Ou seja, agora ele tá tirando o cozinho dele, né? Porque ele viu que pegou mal esse negócio do eletrochoque. E agora ele tá dizendo que o governo vai sim buscar conversar com especialistas, com os direitos e por aí vai, né? A gente sabia do que ia acontecer nesse país, né, gente? E a última notícia que eu peguei, que eu separei aqui, é uma notícia da Band, da Band, né? Vamos ver se abre aqui, porque ultimamente os portais a gente tem que pagar R$10 para ler um negócio. A notícia é a seguinte: Bolsonaro critica formandos que protestam contra fascismo e racismo. O presidente postou vídeo no Twitter em que jovens mostram cartazes contra racistas, machistas e homofóbicos. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro criticou na manhã desta quarta-feira formandos que protestaram contra fascismo e racismo em sua conta no Twitter. Em postagem na rede social, o presidente escreveu: a doutrinação ideológica nas instituições de ensino forma militantes políticos e não cidadãos com bom senso e preparados para o mercado de trabalho. É preciso quebrar essa espinha para o futuro saudável do Brasil. Tire suas conclusões. Colocou o Bolsonaro na descrição do vídeo, incentivando os internautas a darem opiniões. Ou seja, para Bolsonaro, a gente tem que calar a boca e trabalhar. Calar a boca e trabalhar. A gente não pode colocar um cartaz contra o machista, homofóbico e contra o fascismo, porque isso não vai te levar a nada. Vai tomar no teu cu, Bolsonaro. No vídeo, uma mulher de vestido e um homem de terno aparece dançando na festa de formatura com um cartaz nas mãos. Racistas, machistas e homofóbicos não passarão. E não passarão mesmo. Não passarão e não vão passar. Diz a mensagem: ao final da gravação ainda há uma crítica ao socialismo, na qual o autor sugere que muitos adeptos a esse movimento não estudaram história. Nessa semana, Jair Bolsonaro iniciou a indigestão de líquido por via oral. O presidente está em recuperação há 12 dias do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após realizar o procedimento cirúrgico. Vamos ver o vídeo. Ele não, Gente, esse presidente só se comunica via Twitter, né? Vai lá no Twitter e se comunica. Ele não tem coragem de dar um pronunciamento, dar um discurso. Ele ficou... Ele não. E essa música ficou muito sucesso nos movimentos do Ele Não em 2018, antes das eleições. Infelizmente, o nosso manifesto não foi muito, porque muitas abstenções, teve mais de 30 milhões de abstenções. Se essas 30 milhões, 15 milhões, 10 milhões tivesse votado no PT, no Haddad, nós não estaríamos passando por isso, não é mesmo?
Mas infelizmente ele ganhou e agora a gente tem que estar aqui aguentando. Bom, o que a gente pode ver? Que o governo tá uma loucura. Eu já venho falando disso, eu fiz vários vídeos, tem vários vídeos aqui sobre o governo do Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos no dia 24/2, hoje que eu tô gravando esse vídeo. Esse vídeo vai ao ar no dia 25/2, segunda-feira. Cara, não tem condições da gente ter um governo bom daqui pra frente. Só tem escândalo, um escândalo atrás do outro. Eu não sei vocês, mas eu já esperava por tudo, né? Sempre esperei. Eu esperava coisa pior ainda, né? Então, vamos ver o que vem por aí, né? Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar com seu amigo. Compartilhe também no WhatsApp. Me siga nas outras redes sociais, lá no Instagram, lá no Twitter e a minha página no Facebook, Minha Vida Nada Fácil. Então tá, um beijo e até a próxima. Tchau!